O valor das provações. Tiago 1:2. Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui é a pastora Laziane passando para trazer mais uma mensagem de Deus ao seu coração. Começamos uma jornada no livro de Tiago, um livro que tem muitas lições práticas para a vida cristã. E tenho certeza que essa mensagem muito vai edificar as nossas vidas. E o tema desta mensagem é o valor das provações. Sabemos que as provações fazem parte da vida cristã. E Tiago é um livro que fala a respeito das provações, como encarar as provações. E então tenho certeza que esta mensagem vai contribuir para a nossa edificação. Vivemos em tempos difíceis, onde a nossa fé é provada, porque a palavra do Senhor diz que a fé dos santos será provada. Nossa fé é provada como ouro. E então é importante nós compreendermos o papel das provações, a fonte das provações. E então fique comigo nesta jornada e eu desejo que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Então vamos começar falando sobre as fontes das provações. As fontes que promovem as provações são muitas e variadas. As provações podem vir diretamente de Deus, a exemplo do que ocorreu com Abraão em Gênesis 22, quando o Senhor pediu a Abraão para que oferecesse em sacrifício o seu único filho, o seu amado filho Isaque. Elas também podem vir de Satanás, que é o caso de Jó. Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 12, relata a provação de Jó. E ali Satanás ele pede permissão a Deus para que tocasse nos bens de Jó. É interessante ressaltar que o diabo ele não tem poder nem autoridade para tocar na minha vida e nem na sua vida, a não ser que o Senhor permita. Se você estiver andando em fidelidade com Deus, Satanás ele não pode tocar em você, a não ser com a permissão de Deus. Mas elas também podem vir do nosso semelhante, do nosso próximo, dos nossos familiares, como é o caso de José e os seus irmãos, que intentaram mal contra ele. Gênesis 37, do versículo 14 ao 28 e Gênesis 50, versículo 20. E das mais diversas circunstâncias desencadeadas nos planos religiosos, políticos, sociais e econômicos, dentre tantos outros. Não obstante, uma coisa é absolutamente certa: Deus está monitorando cada uma delas, visando a nossa edificação. Sim, é fato que nada acontece conosco que esteja fora da permissão de Deus, que esteja fora do alcance dos olhos de Deus. Lembrando que Jesus Cristo ele nos disse que até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça tem a permissão do nosso Pai Celestial. E então devemos nos alegrar pelo fato de enfrentarmos provações. E vamos entrar agora no próximo tema, que é o imperativo das provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Olha só como o Senhor nos chama para encarar as provações. Na verdade, é um imperativo de Deus, é uma ordem do Senhor. Ele diz: tende por motivo de grande alegria, de grande gozo, o passardes por várias provações. Particularmente, eu não sei como você encara as provações que têm vindo à sua vida. Mas é fato que, na grande maioria das vezes, dificilmente nós encontramos alguém se regozijando, se alegrando no fato de estar passando por provações. Geralmente encaramos as provações com tristeza, com pesar, com murmurações, porque às vezes não é claro o propósito das provações. Às vezes nós não conseguimos compreender a ótica de Deus, porque Deus, o nosso Deus, que é um Deus de amor, permite que provações severas possam vir sobre nós, como foi o caso do nosso irmão Jó.
Imagine que não foi fácil aquela prova pela qual Jó passou. Também não foi fácil a prova que enfrentou nosso irmão José. E tenho certeza que muitas das provações que têm vindo sobre você também não têm sido fácil. Quantas vezes nós questionamos, perguntamos para o Senhor por quê, o que eu fiz de errado. Mas, ou seja, está tudo bem, está tudo ok. Na verdade, as provações, elas não procedem do fato de nós termos pecado ou de termos feito coisas erradas. As provações são testes que vêm da parte de Deus ou com a permissão de Deus para nos aperfeiçoar, para nos levar a um outro nível, para aprimorar nossa fé. E é esta a razão pela qual o Senhor diz que devemos nos alegrar. É pelo fato de passar por provações. Louvado seja o nome do Senhor. É comum encontrarmos os nossos irmãos e ao perguntarmos como eles estão, muitos dizem: estou na prova. Mas nem sempre a gente vê alegria e contentamento. Talvez até ficássemos assustados ou acharíamos estranho se alguém chegasse até nós regozijando, se alegrando: aleluia, estou passando por uma provação. A gente ia levar um choque, porque no geral não é assim que nós encaramos as provações, mas deveria ser. Na verdade, o imperativo de Deus é que nós devamos nos alegrar. Devemos ter como fonte de alegria as provações. E então eu lembro daquele episódio dos discípulos lá no livro de Atos. Não sei se foi Pedro e João, Tiago ali, não tenho certeza agora. Acredito que foram eles, mas não é certo. Quando eles foram presos, foram surrados e depois foram soltos, e a Bíblia diz que eles saíram felizes, se regozijando, porque eles foram dignos de padecer perseguições por causa de Jesus Cristo. E então, quando eu leio aquele texto, fico imaginando quanta diferença, desses irmãos para muitos de nós hoje. Quantos de nós, se estivéssemos no lugar desses discípulos, estaríamos lamuriando, reclamando, no sentido coitadinhos, porque nós estamos servindo ao Senhor, somos fiéis e injustiças são cometidas contra nós. Mas, ou seja, o Senhor diz que devemos nos alegrar. É fácil a gente celebrar, pular, ficar feliz, estarmos contentes quando recebemos as bênçãos. É sempre assim, a gente sempre considera a bênção aquilo que, do ponto de vista nosso, é bom, aquilo que gera prazer, aquilo que traz um bem-estar, uma conquista. Mas, ou seja, a ótica de Deus é diferente. Então, entenda-se por bênçãos tudo aquilo que sacia o nosso desejo de ter e possuir, além do que proporciona bem-estar. As bênçãos de Deus na nossa vida incluem tanto aquelas que produzem prazer, como aquelas que causam dor. Sim, bênção não é só aquilo que causa prazer, é aquilo que gera bem-estar para mim e para você. Mas às vezes a bênção de Deus, ela vem, e às vezes na forma de uma dor, de uma aflição, de uma dificuldade, porque Deus está trabalhando para refinar o nosso caráter, para aprimorar a nossa fé, para que possamos ser aprovados pelo Senhor. E isso é glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo recebeu o espinho na carne, este causava-lhe 2 sofrimentos, mas era bênção de Deus na vida do apóstolo. Sim, mas ou seja, a princípio eu acredito que Paulo ele não tinha essa percepção. Tanto é que ele orou 3 vezes ao Senhor para que Deus removesse o espinho na carne. Então era algo que afligia Paulo. Não sei explicar para você com precisão o que exatamente era o espinho na carne. Mas, ou seja, era algo que trazia aflição, era algo que gerava dor,
E Paulo, ele queria se livrar daquele espinho na carne. E quantas situações que nos causam dor, que geram sofrimento, e nós estamos pedindo: Senhor, me tira desta situação. Remove essa dor que está me afligindo. Mas de repente, pode ser que a mesma resposta que o Senhor deu para Paulo, pode ser que seja a resposta que Deus tem para mim e para você. Ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para você que me ouve neste momento, não tenho ciência do que você está passando, do que lhe aflige, do que entristece a sua alma, do que lhe causa dor, mas uma coisa eu posso dizer, que a graça do Senhor é suficiente para te sustentar, para te fortalecer e para que você permaneça na presença de Deus, se alegrando e regozijando na presença do Senhor, ainda que aparentemente não esteja tudo bem. E a ótica de Deus, ela é bem diferente da nossa. Sabe, para nós está tudo bem quando nós estamos numa situação confortável, quando nós temos provisão financeira, quando nós estamos saudáveis, quando o casamento está em paz, quando há harmonia na família. Mas, ou seja, nem sempre essa é a ótica de Deus. Lembra de José? José estava vendido como escravo. Primeiro foi vendido para os ismaelitas, depois no Egito foi vendido para Potifar. E a palavra diz que Deus era com José, mas não estava tudo bem com José. Deixa eu te dizer, talvez não esteja tudo bem com você, do seu ponto de vista, da sua ótica. Mas se você está na presença de Deus, se você permanece fiel ao Senhor, se você tem andado na presença de Deus, saiba que, ainda que você não compreenda, Deus está trabalhando para que o melhor possa vir sobre você, sobre a sua casa, para que os propósitos soberanos de Deus possam se concretizar através da sua vida. E então vamos observar alguns dos nossos irmãos e até mesmo o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, como eles encararam as provações. Então nós vamos ver primeiro o exemplo do profeta Abacuque. E sabe, a lição que nós aprendemos com o profeta Abacuque é que no meio das provações, os nossos olhos precisam estar fixos em Deus e não nas bênçãos que o Senhor pode nos proporcionar. Então nós observamos essa disposição no coração do profeta. Ele estava vivendo numa situação semelhante à nossa. Ele estava contemplando injustiça, maldade, a violência se multiplicando, a justiça tropeçando nas ruas. E ele observava tudo aquilo e o seu coração ficava inquieto, e ele foi para a presença de Deus e disse: Senhor, até quando? Até quando essas coisas vão permanecer desta maneira? Mas o Senhor traz uma palavra ao profeta Abacuque e o Senhor diz: eu estou fazendo uma grande obra e eu estou no controle. Eu estou usando aqui as minhas palavras, mas mais ou menos isso que o Senhor falou com o profeta. E então, depois que ele ouviu o Senhor, ele tomou uma posição de ir para a torre de vigia e ver que ele ia ouvir da parte do Senhor. Sabe, então nós aprendemos que no meio dos conflitos, no meio das adversidades, no meio das situações contrárias, quando parece que nada está acontecendo, quando parece que tudo perdeu o sentido, nós precisamos tomar o exemplo do profeta Abacuque e ir para a presença de Deus, ficar naquela posição de ouvir o Senhor falar, para que nós possamos compreender os propósitos de Deus. E então Abacuque, lá no final, no capítulo 3, ele compartilha, depois dessa experiência de conflito, de questionamento, de inquietação no seu coração,
ele compartilha conosco o segredo. Então, a disposição do coração do profeta era louvar o Senhor a todo custo. Abacuque 3, 17 e 19, aquela oração famosa do profeta Abacuque, que todos nós conhecemos, tem até aquela música, todavia me alegrarei no Senhor, do Samuel Messias. E então, ou seja, ele aprendeu que ele deveria ter um coração disposto a adorar a Deus e a louvar o Senhor, independente das circunstâncias. E então é quando ele declara ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei do Senhor, o Deus da minha salvação. Sim, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve neste momento, tire os olhos das circunstâncias, fixe os seus olhos em Deus, o autor e consumador da nossa fé. Não detenha os seus olhos apenas nas bênçãos de Deus, mas, ou seja, coloque os seus olhos em Deus, busque a face do Senhor e você terá a mão do Senhor em seu favor. E foi isso que Abacuque entendeu. E ele declara, ainda que a esterilidade prevalecesse, paralisando toda a fonte produtiva, ele louvaria o Senhor, o Deus da sua salvação. Especialmente no versículo 18, o profeta nos revela o segredo. O motivo da sua alegria estava fixado em Deus. Quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos que Deus oferece e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada à instabilidade. Quando, ou seja, a fonte da nossa alegria está nos acontecimentos, nas coisas boas que podem acontecer, nós estamos fadados ao fracasso. Porém, quando a nossa fé está firmada em Deus, independente de circunstâncias adversas, nós vamos sempre alegrar no Senhor. Lembremos que Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Então não permita que no meio das adversidades o inimigo roube a sua alegria. Mas mesmo no meio da adversidade, louve a Deus. Ele é o Criador dos céus, da terra, de todo o universo. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Sidquenu, Senhor nossa justiça. Ou seja, em Deus está a fonte de toda a provisão para mim e para você, independente das circunstâncias. Como nação brasileira, estamos vivendo momentos difíceis, mas quero dizer para você que não há crise no reino de Deus. E se permanecermos com os nossos olhos voltados para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, se continuarmos buscando a face do Senhor, mesmo no meio da adversidade, nós vamos contemplar a mão poderosa de Deus se movendo em nosso favor e com certeza o Senhor trará toda sorte de provisão para mim e para você. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Quando a nossa alegria, ela consiste nas bênçãos que Deus oferece e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada à instabilidade. A nossa fé, a fraqueza e o nosso relacionamento com Deus à confusão. Infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas vão aos templos com um único objetivo: receber bênçãos de Deus. Desejam a cura de uma enfermidade, um emprego, a restauração da família, restauração da empresa, a prosperidade financeira. Ou seja, nada disso é errado, nenhum problema. Ou seja, mas precisamos entender que não devemos ter um relacionamento com Deus somente com o propósito de que Deus resolva os nossos problemas. O nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, ela deve estar pautada não apenas nas bênçãos, mas ou seja, no relacionamento onde nós temos intimidade e comunhão com o Senhor, independente das bênçãos que o Senhor pode nos dar. Não constitui pecado buscar as bênçãos de Deus. Jesus mesmo nos incitou a pedir,
Porém, erramos o alvo quando fazemos da dádiva divina o nosso Deus. Erramos também quando a busca da bênção é o fator que motiva a nossa ida aos cultos. Deus deve ser a razão do nosso culto, a finalidade exclusiva do nosso serviço, o motivo supremo da nossa alegria. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos que a expressão deles é: vou ao templo buscar a minha bênção. E eu costumo dizer que a bênção ela tem um lugar cativo. E o lugar cativo da bênção chama-se obediência. E a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós não precisamos mais correr atrás da bênção, nem somente ir ao templo visando a bênção, porque nós já fomos abençoados. Tudo o que precisamos é permanecer no lugar da bênção. E o lugar da bênção chama-se obediência. Obedeça ao Senhor e você terá as bênçãos de Deus alcançando a sua vida. Então devemos ir à casa do Senhor, não por causa das bênçãos, mas reconhecendo que Deus, Ele é o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Devemos ir à casa do Senhor, não apenas para buscar, mas na verdade devemos ir para dar, para oferecer o nosso melhor para Deus. E é certo que não voltaremos de mãos vazias, porque a palavra diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. E a Bíblia diz que, por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Lembremos da mulher encurvada. Ela foi à sinagoga para se alimentar espiritualmente, para ouvir a palavra de Deus. E quando ela estava ali, Jesus a contemplou. Jesus a libertou daquele espírito de enfermidade e ela foi livre. Então, todas as vezes que nós nos dispomos a ir ao templo para adorar o Senhor, para oferecer o nosso melhor para Deus, não sairemos de mãos vazias. O Senhor conhece a minha e a sua necessidade e com certeza Ele vai estar contemplando as nossas vidas e ordenando sobre nós a sua bênção. Agora vamos para o segundo exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. Então, se com Abacuque nós aprendemos que os nossos olhos precisam estar fixados em Deus e não nas bênçãos que Ele pode nos proporcionar, com o apóstolo Paulo, nós entendemos que as provações, elas vêm com um propósito, aprendizado. Paulo, que entusiasticamente fez a seguinte confissão: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Filipenses 3:8. Paulo demonstrou em seu ministério que realizava a missão para a qual foi chamado com muita alegria, como um presente que recebera do Senhor, e não como um fardo a ser suportado, apesar das provações que lhe sobrevinham. Sim, servir o Senhor é um grande privilégio. Servir o Senhor jamais deveria ser considerado por mim e por você um fardo. Andar na presença de Deus, andar ao lado de Jesus, ter uma aliança com o Senhor, receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sabe, muitas vezes a impressão que temos é que nós estamos fazendo um favor para Deus quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E não é isso. Na verdade, nós é que somos favorecidos. Os beneficiados somos nós. Deus ele não tem nada a ganhar, não tem nada a perder. Eu sim tenho muito a perder, inclusive a vida eterna, se eu não me render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, servir a Deus é um grande privilégio. Ser chamado para o ministério é um grande privilégio. Andar na companhia de Jesus é algo glorioso, porque é uma jornada transformadora. Ninguém que verdadeiramente anda com Deus permanece a mesma pessoa. Será completamente transformado, será radicalmente mudado. Paulo é um exemplo. É esse exemplo
Antes ele era o perseguidor dos cristãos, ordenava a morte de cristãos, os lançava na prisão, e agora ele tem um encontro poderoso com Jesus e a sua vida é radicalmente transformada. E ele passa então a ser um fiel servo do Senhor, ainda que por causa disso, muitas provações e perseguições ele tivesse que enfrentar. Ainda em Filipenses encontramos a razão por que Paulo transmite tanto entusiasmo e contentamento. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tiago nos deixa o mandamento da alegria diante das provações. E Paulo nos ensina o caminho para vivermos este princípio. O caminho é o aprendizado. Ei, deixa eu te falar. O Senhor muitas vezes permite que provações venham, a minha vida e a sua vida, para que nós possamos aprender. Paulo, ele aprendeu a se contentar. O contentamento é um aprendizado. Quantas pessoas que têm tudo na vida, que têm tudo para estar glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, estão murmurando, estão reclamando, estão descontentes, insatisfeitas, mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Ou seja, o contentamento é um aprendizado e nós precisamos aprender e não tem um outro jeito. O aprendizado é na prática. Então o Senhor muitas vezes permite para que nós possamos aprender a nos contentar em qualquer situação, a nos regozijar em Deus, a fazer do Senhor a fonte da nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E este deve ser o nosso alvo, o nosso desafio em meio às provações. Então, no lugar da murmuração, no lugar da reclamação, no lugar da tristeza, do abatimento, comece a exaltar o Senhor, comece a glorificar a Deus. Entre na presença de Deus e comece a adorar o Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Pai, como Tu és grande, Tu és glorioso, Tu és majestoso, Tu és excelso, formoso. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Meu Deus, não existe nenhum Deus como o nosso Deus, gente. Enquanto aqueles que servem os ídolos mudos precisam carregar os seus deuses, a Bíblia diz que o nosso Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, como isso é glorioso, enquanto eu e você dormimos, descansamos, Deus está trabalhando para que o melhor possa vir para mim e para você. Então, se alegre no meio da provação. Deixe a murmuração, ela só vai atrapalhar você. Comece a exaltar e glorificar o Senhor. Sabe, nem sempre nós entendemos. Nem sempre a gente compreende a razão. Nós compreendemos a prova de Jó, porque está escrita a história dele, mas Jó não sabia o porquê que ele estava sendo provado. Mas eu quero dizer para você que é glorioso. Sabe, quando eu olho o testemunho de Jó, a história de Jó, o próprio Deus testemunhando para o diabo a favor de um homem, diz: eu tenho na terra um homem, um servo fiel, que não se rende, que não negocia a sua comunhão. Ele permanece fiel independente das circunstâncias, e eu posso te provar isso. Foi isso, em outras palavras, era isso que Deus estava dizendo para o diabo. E como isso é poderoso, o próprio Deus testemunhar a favor de um homem. Ah, como eu desejo que eu possa chegar a esse nível, que o próprio Deus possa testemunhar a meu favor, para Satanás dizer: eu tenho na terra uma serva fiel que não se rende, que não negocia a sua comunhão, mas ela permanece fiel independente das circunstâncias. Eu tenho certeza que também esse é o desejo do seu coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Para encerrar, eu quero citar o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Isaías 53 descreve Jesus como homem de dores e que sabe o que é padecer. Assim era Jesus de Nazaré. Sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido e desprezado,
mas não perdeu a doçura em meio às lutas. As provações não deixaram Jesus amargurado, continuava sereno. Mesmo tendo uma agenda apertada, atraía as crianças e lhes dispensava atenção. Apesar das dificuldades, contemplava e ensinou os seus discípulos a contemplar os lírios do campo e as aves do céu. Instruiu-os a cultivar a arte da contemplação. Ensinou-lhes a vencer as inquietações do cotidiano, tirando lições da natureza. Jesus tinha motivos para a amargura, para o ódio, para o rancor, para o ressentimento, para a ansiedade, para a depressão. Ele tinha razões para tudo isso. Foi traído pelo preço de um escravo, trocado por um homicida e crucificado como malfeitor. Senhor das suas emoções e fiel guerreiro contra o ódio e a amargura, Jesus optou pelo amor. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores. Detalhe, por mim e por você. Por causa dos nossos pecados, é que Jesus enfrentou e padeceu tudo isso. Não lhe faltou ternura para transmitir graça e perdão àqueles que só lhe causaram males. Que possamos seguir os passos do nosso Mestre, quando temos alegria, serenidade e ternura nas provações. Uau, que testemunho glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, particularmente, eu gosto de contemplar a criação de Deus. Às vezes eu coloco um vídeo que tem aquele cenário da natureza, as cachoeiras, as montanhas, o pôr do sol, o amanhecer, o céu estrelado, as aves, as flores. Gente, isso é glorioso. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu quero, como diz, desafiar você a sair um pouquinho do seu mundo, a esquecer um pouco as suas dores, as suas aflições, as suas provações. Contemple o céu estrelado, contemple as montanhas, contemple as cachoeiras. Muitas vezes eu vou para o YouTube. Tem vídeos maravilhosos. Sabe, tem um vídeo de uma canção do Antônio Cirilo, Cetro de Justiça. A canção é maravilhosa, mas o cenário que está ali, todo o universo, começa pelo universo. E então eu fico contemplando tudo aquilo ali, falando, meu Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é excelso, majestoso. Realmente não há ninguém semelhante ao Senhor. E esse Deus, Criador de tudo e de todas as coisas, é o meu Deus. Então você não tem uma outra alternativa a não se adorar o Senhor, a reconhecer a glória, a grandeza de Deus. E então, ou seja, há uma mudança, uma transformação. Aí você entende que tudo aquilo que você está passando é tão pequeno em relação à grandeza de Deus. Então eu encerro aqui essa parte desta ministração, desejando que também nós possamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ser doce no momento das provações, das aflições e das adversidades, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu dizer para você, tudo que está acontecendo com você, tudo que já aconteceu, tem um propósito. Então se alegre no Senhor, descanse em Deus. Eu entendo que muitos estão sofrendo muitas aflições, muitas adversidades. Talvez você não veja saída, mas eu quero dizer para você, nada escapa aos olhos de Deus. Você não está abandonado, você não está sozinho, você não está à mercê da sorte. Lembre do que fala o Senhor em Isaías 43. Ele diz assim, não temas, a parte B do versículo 1, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. O Senhor diz para você, não tema. Ele te redimiu, Ele te chamou pelo nome, Ele conhece o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe do que você está precisando. Ele diz, não temas, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão,
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então permaneça fiel ao Senhor. Busque a Ele. Ele vai liberar a graça de que você necessita para enfrentar o que tiver que enfrentar. E chegar do outro lado, íntegro, fiel, permanecendo na presença de Deus, louvando e adorando o nome do Senhor. Encerro aqui esta parte da nossa jornada do livro de Tiago e quero dizer para você, continue comigo. Próxima mensagem é o propósito das provações. Com qual propósito Deus permite que eu e você sejamos provados? Então fique comigo nessa jornada. Se esta mensagem abençoou a sua vida, compartilhe com mais alguém. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, até com seus inimigos, se tiver o WhatsApp dele, né? Provavelmente você não vai ter. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva lá, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário e eu desejo que você seja poderosamente abençoado.